Pensando bem, histórias têm isso de se misturarem feito gotas de chuva em um lago. Cada uma surge das nuvens separada, mas assim que se juntam, não há como distingui-las. Assim escreveu Carmen Maria Machado. Qual a função das lendas urbanas? Essas histórias que são de todos. Em O Ponto do Marido, conto presente no livro O Corpo Dela e Outras Farras. São as histórias populares que ajudam a contar a história de uma personagem que, assim como as outras personagens mulheres do conto, tem uma fita, cada uma tem um lugar do corpo. E a particularidade dessa narradora é que ela gosta de contar histórias. E essa história tem início na adolescência, quando ela escolhe numa festa o rapaz com quem ela vai estar. E as descobertas sexuais dessa personagem, elas são bastante marcadas justamente pela escolha. E se casam. E é da maneira como os corpos deles dois se relacionam que ela diz, lembrando da língua dele na minha boca, eu soube que iríamos casar. E antes da cerimônia transam. Então ela diz, eu não fui a primeira mulher a entrar naquela igreja para casar. E não sei se fui a primeira mulher a entrar com o sêmen escorrendo pelas minhas pernas, mas eu gosto de pensar que sim. Bom, essa é a personagem, senhoras e senhores. Quando ela engravida, alguma coisa começa a mudar no que diz respeito ao querer. Ela sente a gestação como uma... Ela não diz assim, mas acho que dá pra gente dizer que tem uma certa invasão. Ela diz, você foi um péssimo inquilino. E a partir de então, começam a aparecer coisas, um tanto a revelia do querer dela. O desejo sexual do marido, quando ela tá grávida e ela não tá afim. O interesse dele, o desejo dele por tocar na fita dela. Que durante o namoro era interditado de uma maneira diferente da que passa a ser durante o casamento. É como se houvesse um acesso ao corpo dela de uma maneira diferente da de antes. Sabemos que uma interdição, ora, tem grande chance de gerar o desejo. A minha pergunta era, até quando ela vai bancar essa interdição a uma parte dela? Por quanto tempo ela resiste a entregar tudo para esse homem? Então temos essa fita em torno do qual a vida dela se organiza e que se ela perde, não sabemos o que acontecerá. Eu acho que a autora trata com muito respeito a diferença entre os sexos. Na minha opinião, ela não pesa a mão para nenhum dos dois lados. A gente tem acesso ao lado da narradora e pode deduzir alguma coisa sobre o querer desse homem a partir do relato do que ele faz. Acho que passo adiante é uma pergunta sobre o desejo dessa personagem, quer dizer, a diferença entre o querer e o desejo. No fim do conto, ela diz que não pode afirmar que esse homem é um homem ruim. Ela diz, ele fez o que eu quis que ele fizesse com o meu corpo, ele me deu meu filho e me ajudou a torná-lo um homem. E então parece que ela tá bem com aquela situação, tá bem com aquele casamento, mas em alguns momentos é possível ver uma ambiguidade. Então, quando ela tá tendo o bebê dela e a conversa entre o médico e o marido não a inclui, a narradora não tece nenhum comentário sobre essa conversa, mas a gente se pergunta, uau, o que está acontecendo aqui? Ou quando ela fala para o marido de uma situação, de um querer que ela teve por uma mulher e ele trata aquilo como se fosse uma coisa deles dois. Bom, nesses momentos a gente pode ver, além dessa diferença entre essa personagem mulher e esse personagem homem, talvez uma ambiguidade sobre isso que ela diz que ele é bom e mesmo sobre o próprio querer dela. Tem um episódio que é bastante interessante, que é Halloween, e o filho dela pergunta, mãe, você está fantasiada de quê? Você é o quê? E ela diz, de sua mãe. E o menino pira, porque se é uma fantasia, o que ela é no resto do tempo? Bom, isso não tá tão explicadinho, mas a autora deixa a gente com esse gosto e me parece que isso diz de uma sofisticação muito grande do texto. Quando Carmen Maria Machado conta a história dessa personagem, me parece que ela deixa passar toda essa ambiguidade. E como ela disse, as histórias se misturam. Queria partilhar com vocês a leitura que faço de 3 textos que me parecem conversar entre si. O conto Amor, de Clarice Lispector. O romance Morra Amor, de Ariana Harvix,
e Miss Dalloway, de Virginia Woolf. Então eu fico pensando nas outras ambiguidades, na que Clarice Lispector deixa passar quando conta a história de Ana no conto Amor. E enquanto Ana me parece estar bastante resignada nessa vida familiar, que ela parece tentar se convencer de que foi um bom negócio ter casado e ter tido aquele filho, assim como mais explicitamente essa ambiguidade aparece em Miss Dalloway, quando Virginia Woolf deixa a gente ter acesso aos pensamentos de Clarissa, Carmen Maria Machado cria uma personagem bem sutil, no meu ponto de vista, porque a pergunta é, bom, e ela? E essa personagem, ela tá resignada nesse casamento? Ela diz que gosta, mas no lugar de esposa e de mãe, de repente é uma fantasia mesmo. Assim como muitas outras que a gente veste, mas essa personagem que tenta proteger a própria fita, esse espaço privado, e que no fim precisa dizer e se lembrar de que esse homem é bom, o que ela deixa a gente pensar? Como essas histórias se misturam? Lembram que em Amor, Ana diz pro filho, não me deixe te esquecer? Se ela precisa pedir que ele não a deixe esquecer, isso quer dizer o quê? Então, sim, em um primeiro tempo, ela se diz que fez uma escolha certa. Num segundo tempo, ela pede ao filho que não a deixe esquecê-lo. Se essa mulher do conto de O Corpo Dela e Outras Farras diz que precisa se dizer que ele é um bom marido, que ele é um bom homem, diante do que a gente está? Acho que esse conto é perturbador e apaixonante ao mesmo tempo. Como as histórias pegam vocês?